E aí, rapaziada? Saudações biológicas para todos. Esse é o nosso vídeo introdutório aí do estudo de biologia. Quem vai estudar biologia? Quem quer estudar biologia? Quem precisa estudar biologia? Pode ser um aluno de ensino médio, um aluno que vai fazer pré-vestibular. O cara, de repente, no ensino médio, arrumou um emprego, parou de estudar, agora que essa oportunidade se SISU e resolveu voltar a estudar e fazer Enem. Em terceiro lugar, alguém que vai fazer concurso público. Por algum motivo, no programa do concurso do cidadão, tem biologia. E assim, independente por que o caboclo tem que estudar biologia, ou precisa estudar biologia, a melhor maneira de começar um programa de estudo, um planejamento de estudo dentro da biologia, é começar respondendo duas perguntinhas básicas. A primeira delas: o que é um ser vivo? E a segunda: quem são os seres vivos? Eu passei o fim de semana querendo produzir um negócio transcendental para vocês, com altas ideias de edição. Eu acabei não gostando do resultado final. Estou na minha casa 2, estou no meu apartamento em Juiz de Fora, e por isso o áudio pode não ficar muito bom. Eu não trouxe softbox também, então eu estou com a iluminação da sala aqui, a iluminação que é um pouco precária. A ideia dos vídeos é meio algumas dicas de estudo e algumas coisas que são mais importantes. Mais importante para quê? Para a prova de vocês, para a preparação, tá? E dentro da ótica do Enem e dos vestibulares. Para a gente começar a estudar biologia, a gente precisa responder duas questões básicas. O que é um ser vivo? Quem são os seres vivos? Não vamos nem entrar naquela discussão e tal, porque discutir vida é muito complicado, papapá, vida é uma armadilha linguística, a palavra vida pode ser verbo, substantivo e tal, mas deixando essas filosofias de lado, eu diria que ser vivo tem 5 características básicas. Qualquer forma de vida é formado por célula. Aliás, esse é o primeiro postulado da teoria celular, proposto por Schwann e Schleiden. Todo ser vivo está sujeito a um conjunto de reações químicas que é o metabolismo. Apresenta uma composição química específica, se reproduz e todo ser vivo evolui. Todo ser vivo é formado por célula. Ele pode ser formado por uma única célula, sendo um organismo unicelular, ou por várias células, sendo, portanto, um organismo pluricelular ou multicelular, como vegetais e animais. Quanto à organização, uma célula pode ser uma célula mais simples. Foram as primeiras células que surgiram há bilhões de anos atrás, e essa célula mais simples, que é desprovida de um núcleo, que não tem um núcleo individualizado, né, que não tem um material genético envolto por um envelope nuclear, é chamada de célula procariota. As células de plantas, de animais, de protozoários e de fungos já é uma célula mais bem estruturada, digamos assim. É uma célula eucariota, ela já tem um compartimento nuclear individualizado, já tem organelas membranosas como complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, vacúolos, mitocôndrias, cloroplastos, células mais complexas, né? Então, no que diz respeito à célula, 2 atributos são muito importantes. Todo ser vivo é formado por célula, as células podem ser procarióticas e eucarióticas, e o organismo pode ser uni ou pluricelular. Segunda coisa, todo ser vivo está sujeito a um conjunto de reações químicas inerentes aos processos vitais que a gente chama de metabolismo. Ah, professor, então o que é metabolismo? É simplesmente qualquer reação química que aconteça numa unidade viva. Numa unidade viva, entende isso? Numa unidade viva. O que é isso? Unidade viva pode ser uma reação que aconteça na organela celular, como, por exemplo, a fotossíntese, que é um processo químico dos mais importantes nos seres vivos, já que ele permite transformar simplesmente energia solar em comida, né? Poderia ser uma reação que aconteça a nível de um sistema, como, por exemplo, a digestão dos alimentos. Tudo isso é reação metabólica. Por exemplo, replicação do DNA, transcrição do RNA mensageiro, respiração aeróbica, processos de fermentação, quimiossíntese, tudo isso é atividade metabólica. Então, todos os seres vivos estão sujeitos a um conjunto de reação que é o metabolismo. E, basicamente, essas reações são de 2 tipos. Reações de
junção de moléculas de síntese, que é o que a gente chama de anabolismo, como é o caso da fotossíntese, e reações de degradação, como é o caso da digestão e da respiração aeróbica, bem como da fermentação, que a gente chama de catabolismo. Passando para frente, então segura a bola aí. Primeira característica, todo ser vivo tem célula. Segundo, todo ser vivo tem metabolismo. Terceira característica, todo ser vivo apresenta uma composição química específica. A matéria viva, ela tem uma composição que difere muito do ambiente inanimado, porque 99,8% dos átomos que compõem os seres vivos são apenas carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É aquela sigla conhecida CHOPS. Como é que é? CHOPS. Né? O que é o CHOPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E vai aí uma outra dica muito legal, galera. Esses 6 elementos se reúnem para formar 2 tipos de compostos. Os compostos inorgânicos, representados por água e sais minerais, e os compostos orgânicos, representados por hidratos de carbono ou carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, e as vitaminas. Beleza? Vamos embora. Todo ser vivo reproduz. Aliás, enquanto o primeiro postulado da teoria celular fala que todo ser vivo é formado por célula, o segundo postulado da teoria celular também é muito interessante para essa introdução do estudo da biologia, porque ele fala que toda célula só pode surgir a partir da reprodução de uma célula pré-existente. Então, para existir célula, só pode acontecer isso se uma outra célula que já existe se reproduzir. É claro que isso nos remete a uma questão paradoxal. Então como que surgiu as primeiras células? Mas isso são cenas para os próximos capítulos, quando a gente for falar de origem da vida e aí abordar um pouquinho a questão da síntese pré-biótica. Última coisa, todo ser vivo evolui. Então, a penúltima e a última são 2 pontos importantes. Todo ser vivo se reproduz e todo ser vivo evolui. Em relação à reprodução, por hora, é importante a gente deixar claro o seguinte: a reprodução dos seres vivos pode ser basicamente de 2 tipos, reprodução assexuada e sexuada. Lembrando que o que difere cada uma delas é que na reprodução assexuada, por não haver compartilhamento de material genético, os organismos gerados normalmente são geneticamente idênticos ao progenitor. Como assim, professor? Seja mais claro. Se uma bactéria se divide por divisão binária, cisparidade ou bipartição em 20 minutos em condições ideais, dando origem a 2 novas bactérias, essas 2 novas bactérias elas são obrigatoriamente geneticamente idênticas à primeira que se dividiu para virar essas 2. Tá claro? Agora, na reprodução humana, por exemplo, há compartilhamento de material genético por causa da troca de gametas. O material genético paterno, representado por 23 cromossomos, está no núcleo do espermatozoide, que é o gameto masculino, e o material genético materno, representado também por 23 cromossomos, está no núcleo do óvulo. No momento da fertilização ou fecundação, no momento que o espermatozoide ele funde-se ao óvulo e o núcleo dele, que é o pronúcleo masculino, se funde ao pronúcleo feminino e forma uma célula ovo-zigoto, você vai ter ali uma metade de bagagem genética vindo de um progenitor paterno e a outra metade vindo do progenitor materno. E aí é muito legal isso, porque essa variabilidade é um mecanismo importante que promove um dos processos mais importantes da biologia, que é a evolução. A teoria evolutiva é o eixo que conecta todas as áreas dentro da biologia. Tudo que a gente estuda em biologia é organizado à luz da evolução. Nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução. Então, tudo em biologia é organizado por meio da evolução. E a evolução, como a gente vai trabalhar na próxima aula, eu deixo a evolução para as cenas dos próximos capítulos. Beleza, rapaziada? Aproveita e agora dá uma estudada no material.
Semana que vem eu acho que a gente já tem prova. Então dá uma estudada no material, a gente vai resolver os exercícios essa semana, alguns exercícios, mas aproveita e resolve também. Alguns alunos já tiraram dúvidas com a gente, tá? Então fiquem à vontade, utilizem do WhatsApp aí, fiquem à vontade também para sair do grupo, aqueles que de repente não se sentem à vontade no grupo, às vezes tem vergonha de perguntar alguma coisa, é mais tímido, sem problema também, beleza? Que o grupo sirva como um elemento de conexão entre a gente que facilite a vida de vocês quando vocês estiverem estudando. Espero que o vídeo aí ajude vocês a fazer revisão do assunto. Um grande abraço.